Olá, boa tarde. Eu sou Teola e esse é o meu podcast Ecos do Penhasco. Hoje eu vou apresentar um panorama das uniões homoafetivas e os perfis sociodemográficos. O Brasil registra 480 mil uniões homoafetivas, compostas majoritariamente por mulheres, 58%, em comparação aos homens, 42%. Desde 2011, por decisões do STF, essas uniões possuem o mesmo direito jurídico que as heteroafetivas. A maioria, 77,6%, opta pela união estável, enquanto 13,5% opta pelo casamento civil. O grupo possui alta escolaridade, 73% possui ensino médio completo ou superior. Em termos religiosos, a maioria é católica, sendo 45%, seguida por pessoas sem religião, 21,9%. Esses dados eu tirei da fonte da agenciabrasil.ebc.com.br, com a data de 5 de novembro de 2025. Uma pesquisa bem recente, bem fresquinha aí, para vocês se atualizarem. E é um orgulho muito grande perceber que a gente teve esse avanço, ao menos no Brasil, porque eu aqui na Itália, ainda a gente está tendo alguns retrocessos referente a adotar criança e etc. Tem algumas divergências para o processo de matrimônio entre casais homoafetivos. Tem comune que faz, tem comune que não faz, então tem todo esse requisito. Mas no Brasil foi um passo muito grande e uma vitória para nós. Para quem não sabe, eu fiz uma enquete onde analiso as relações homoafetivas e a sua visibilidade. Então, vamos aos dados. Bom, os dados recolhidos oferecem uma perspectiva sobre as dinâmicas relacionais, a visibilidade social e o bem-estar emocional em casais do mesmo sexo ou de orientação não heteronormativas. Vamos aos pontos principais. O grupo de respondente é composto maioritariamente por mulheres cisgêneros, que são 8, e homens cisgêneros, que são 3. No que diz respeito à orientação sexual, a amostra divide-se entre pessoas que se identificam como lésbica, são 4, bissexuais, também são 4, e gays, que são 2. A maioria das relações encontra-se em uma fase de estabilidade e abertura social. 6 dos 11 participantes vivem uma união de fato, partilham a mesma casa. Um dado muito expressivo é que 9 dos respondentes afirmam que a relação é totalmente pública, sendo do conhecimento da família, amigos e também no ambiente de trabalho. E embora a monogamia seja o modelo predominante, 6 casos, existe uma abertura a outros formatos, com 4 pessoas em relacionamentos abertos e uma em não monogamia ética. Quanto ao equilíbrio de tarefas, é um pouquinho complicado. A liberdade individual está variando um pouco. Existe uma percepção de desequilíbrio para quase metade do grupo. Enquanto 4 pessoas sentem que a divisão é justa, 5 participantes sentem que, embora haja colaboração do parceiro ou parceira, a maior carga de trabalho em casa recai sobre si mesmo. A autonomia para sair para a parte social já é mais valorizada. 7 participantes sentem total liberdade para sair com amigos sem o parceiro e contam com o incentivo deste. Contudo, em 3 casos, há registro de desconforto ou cobranças por parte dos parceiros nessas situações. Não vamos por aí, galera. Vamos abrir o coração, vamos se esforçar um pouco para conhecer os amigos dos nossos parceiros, porque são pessoas que são importantes e acompanharam parte da vida dessas pessoas quando você não estava. Então, tentar se conectar é fundamental para o seu parceiro e também para manter uma rotina mais tranquila, para não ter desconfiança, para não ter insegurança, né? Enfim. Eu fiquei surpresa. Caraca, a vida sexual da galera tá boa pra caramba. Fiquei até com invejinha, hein? A vida sexual é ativa para a maioria, com a frequência mais citada a ser de algumas vezes por semana. 5 responderam, galera. Ou diariamente. Inveja. 4 pessoas. Imagina só, fudelança diariamente. Algumas vezes por semana já tá ótimo. Diariamente, quem faz tá de parabéns. É muito tesão. Manter esse tesão e essa rotina de sexo é maravilhoso. Deixa a pessoa energeticamente melhor e traz mais conexões dentro do casal.
O clima geral das relações é de segurança, mas com alguns desafios passados. 8 participantes sentem-se totalmente seguros na relação. No entanto, a confiança já foi testada em alguns casos. 4 pessoas reportaram episódios de traição ou quebra de confiança. E é melhor voltar ali à relação não monogâmica, galera. Trair não é legal, dá gatilho, causa traumas e a relação normalmente não anda muito bem depois disso. E a pessoa sempre vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Já outros afirmam que a relação melhorou significativamente ao longo do tempo, tornando-se ainda mais madura. 7 respondentes disseram isso. Um dado relevante é que 10 dos 11 respondentes afirmam nunca ter sofrido qualquer tipo de agressão, descrevendo a relação como um espaço saudável. Oh, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Comparando as relações retroafetivas, a gente já não pode dizer o mesmo, né? Dá gatilho, fa paura, como diz em italiano. A parte de perspectiva de futuro foi bem bonita de se ver. Há um forte otimismo em relação à longevidade dos vínculos. Cerca de 80% dos participantes, 8 em 11, veem um futuro sólido e pretendem envelhecer ao lado do atual parceiro. Apenas uma minoria, me desculpa você que se sente assim, mas se você não está bem, não está saudável, segue o baile e vai. Uma minoria expressa dificuldades em visualizar um futuro feliz ou condiciona essa felicidade à resolução de problemas atuais. Se ainda há como recuperar, vamos fazer esforcinho, galera. Se não tem como, segue o baile e vai. Porque ninguém merece um prender o outro, ficar sofrendo, depois se maltratando em casa. Fala sério, né? A gente já está em 2026, atualidades, terapia, não precisa chegar a isso. Essa análise sintetiza as vivências de um grupo que, apesar de enfrentar desafios comuns, como qualquer casal, como a gestão do lar, comunicação, vive relações pautadas por uma elevada visibilidade social e um forte desejo de continuidade e investimento afetivo. Na primeira relação, eu tive 6 anos de relação, foi bastante investimento afetivo. Hoje, com a percepção que eu tenho, talvez eu não insistiria tanto tempo, ou talvez sim. Eu não estou em uma relação, também, então não posso dizer. Mas é muito bonito de ver as pessoas construindo isso, desde que não haja sofrimento, desrespeito, gatilhos e etc. As coisas sempre precisam ser colocadas em uma balança, como diz um amigo meu. Bom, mas uma coisa a gente tem que pensar. Se os números mostram que estamos em todos os lugares, formando famílias e oficializando compromissos, por que a sociedade ainda insiste em nos enxergar apenas pelo viés do sexo? Existe uma tendência social de enxergar casais homoafetivos apenas pelo viés do prazer físico, ignorando sentimentos e rotina, o que gera a desumanização e invisibilidade do afeto. Historicamente, a mídia reforçou estereótipos, tratando mulheres lésbicas e bissexuais sobre o olhar masculino, fetichização, e homens gays como alívios cômicos ou figuras promíscuas. É o carinha do HIV, olha lá. Essa visão perpetua ainda, né? Como as figuras promíscuas. Porque o homem hétero cis, coitado, ele não tem controle sobre as próprias vontades, né? Não é à toa que o grande histórico e relatos de pessoas que trabalham com sexo são os homens tradicionais, de famílias tradicionais, com foto com um filho no WhatsApp, que buscam essas pessoas por fetichização, né? Ou pro alívio essas figuras promíscuas. Enfim, surgem movimentos que buscam a representatividade cotidiana em séries e filmes, focando em questões comuns, finanças, filhos, lutos, para quebrar a ideia de que a relação é apenas sexual. Eu gostaria também que a ideia também fosse quebrada do princípio de que a vida de um gay, de uma lésbica, de um trans, de um pan, de um bi, se baseia só na saída do armário. A gente já representa isso há muito tempo. Vamos mostrar que existe felicidade, vamos mostrar que existem outras coisas, vamos mostrar dentro das relações como acontece, porque só isso está cansativo, no meu ver, tá? Uma opinião minha, só uma observação.
Referente a pessoas trans e travestis, a gente tem muita barreira estrutural a ser quebrada. Porque a exclusão começa na rejeição já familiar e se estende ao mercado de trabalho e à saúde, dificultando a sobrevivência e a saúde mental. É comum o relato de parceiros que mantêm relações com pessoas trans em segredo, negando-lhes a validação social e a visibilidade pública. E, por fim, acabam se destacando os relacionamentos de trans com trans, focados no acolhimento mútuo, porque até mesmo dentro da nossa comunidade existe preconceito de lésbica, gay, em se relacionar com um trans. Eu já tive esse preconceito. Eu também já tive fetiche nessa imagem, e eu me desculpo com as pessoas, porque isso foi muito escroto, mas isso é uma padronização que a gente tem que quebrar no dia a dia. Por isso que eu trago toda essa análise e esses pensamentos. E além desse acolhimento mútuo entre os trans, eles usam esse conceito como família escolhida, onde o apoio vem de amigos e da própria comunidade trans, né? Ressaltando. O peso psicológico de viver uma sociedade que não valida sua existência causa traumas de rejeição e pode levar a homofobia, transfobia interiorizada, sabotando a autoestima da pessoa. A lógica do descarte rápido e a objetificação em plataformas digitais dificulta a construção de vínculos profundos e reforçam preconceitos internos. Exemplo, exclusão de pessoas trans ou gordofobia. Mudando um pouco o assunto, claro que também envolvendo trans, travestis, casos LGBTs, né, em geral, para não falar todas as siglas aqui, que a gente acompanha de violência, né, seja num espaço público, porque agora é descarado, eles não têm vergonha de se assumir homofóbico. Eles realmente chegam, sentam porrada, agredem uma pessoa no bar, agredem uma pessoa numa fila de um banco. E, além disso, também existem os crimes dentro das relações homoafetivas. Sim, gente, eles acontecem. Eu trouxe dados de 2026 que apontaram 2 crimes brutais, como assassinato motivado por ciúme ou não aceitação do término, evidenciando que a violência doméstica, como eu disse, também atinge gravemente aos casais LGBTQIAP+. E a fonte desses infortúnios que aconteceram, dessa tragédia, são no guiagaysaopaulo.com.br. Fora também a gente falar das agressões verbais e físicas não denunciadas que se destacam entre 4 paredes. Eu mesma já presenciei entre amigos e eu achei um absurdo. Eu falei, caralho, vocês estão voltando ao comportamento primata. O que está acontecendo? Isso está longe de ser amor. Pelo amor de Deus. Se alguém levantar a mão para mim em uma relação ou eu tiver uma atitude do gênero, a gente vai terminar, porque para mim é o extremo do extremo. E esse comportamento patriarcal invade a intimidade da nossa comunidade. Traz a insegurança, o ciúme, a posse, questões que são enraizadas na sociedade, que interferem não apenas nas relações heteronormativas, como também nas relações homoafetivas. E é complicado porque gestos simples de afeto em público são evitados muitas vezes devido ao medo de agressão física e verbal. E vem uma tensão muito grande agravada por discursos de ódio também no cenário da política. Pessoas bissexuais e pansexuais enfrentam estereótipos de indecisão, enquanto a comunidade assexual sofre a hipersexualização da cultura atual, dificultando a busca por intimidade não sexual. Mas precisamos reforçar urgentemente sobre como a cobrança social molda e muitas vezes distorce as nossas relações. Vivemos sobre um sistema que tem dificuldade crônica em conceber o amor sem um polo de dominância masculina. Esse espelho heteronormativo tenta transformar nossos vínculos em caricaturas, impondo uma lógica binária onde um relacionamento só aparece legítimo se houver a representação rígida de um macho e de uma fêmea. Essa interferência não é apenas externa, ela penetra na nossa intimidade, gerando dúvidas de identidade e rótulos que muitas vezes assumimos sem querer, apenas por imposição. E nas relações lésbicas, a obsessão pelo quem é o homem força uma divisão artificial onde a iniciativa e a proteção tornam-se fardos de uma pessoa só, enquanto a outra é empurrada para uma passividade total. Isso gera exaustão e uma carência afetiva profunda, pois a reciprocidade
A essência do encontro entre duas mulheres é sacrificada no altar da performance. Já na relação dos homens, o cenário é ditado pelo pavor da feminilidade. Tem muito preconceito também de gays contra mulheres. Ai, que nojo! Nossa, buceta, nasci de cesárea, vai passar longe. Atrás dessas piadas tem um preconceito. Tem preconceito dentre os próprios gays contra os afeminados, né? A hierarquia entre ativo e passivo transforma o sexo em disputa de poder e afeto em forma de medo, impedindo que o homem demonstre vulnerabilidade ou o desejo de ser cuidado, com receio de ser invalidado em sua masculinidade. Que merda, né? Já nas relações trans, a pessoa atinge camadas ainda mais cruéis. A sociedade atua como um tribunal de gênero, cobrando que o casal performe estereótipos extremos para validar a sua identidade. A pessoa trans muitas vezes carrega o peso de ter que provar ser homem ou mulher o suficiente para o outro e também para o mundo, enfrentando o fetiche na intimidade e, por vezes, uma injustiça, dívida de gratidão, que gera desequilíbrios de poder e silencia os seus próprios desejos. E esse teatro de modalização imposta transborda para a rotina, cara. Inevitavelmente transborda para nossas rotinas, para nossas relações, sejam amorosas, sejam em amizade, seja referente a toda a sociedade. Ela transborda, ela ultrapassa todos os limites que ela não deveria ultrapassar. Desde a divisão de tarefas domésticas, a gestão financeira, os papéis são distribuídos por etiquetas estéticas e não por parcerias reais. Porque, por fim, deve ser determinado quem é a fêmea na relação dos homens, quem é o macho na relação das mulheres. E através desse estereótipo, existem essas divisões. E a gente nem percebe que a gente leva isso para dentro de casa. E o resultado é uma solidão a dois. Uma parte fica sobrecarregada com a carga mental e a ação, enquanto a outra se apaga. Libertar nossos corpos e nossos amores dessas etiquetas não é apenas uma escolha política. É uma questão de saúde mental e sobrevivência. Relacionar-se na nossa comunidade deveria ser o espaço definitivo para subverter as regras, construindo pontes baseadas no desejo real, na troca mútua e na coragem de ser quem somos, sem precisar explicar nosso amor para quem só entende de binarismos. E aí, Teola, como é que a gente pode resolver isso? Eu vou ser sincera, eu também fico super sem reação referente a isso, sabe? Mas eu acredito que com a mudança de comportamento e o senso de responsabilidade, tanto dentro quanto fora da comunidade, vai refletir no amadurecimento da luta social e também trazer novos desafios éticos e relacionais. Porque a gente vive uma transição entre o viver escondido do passado e o viver politicamente no futuro. Então, eu acho que se envolve ali. Hoje a gente tem a possibilidade de votar, de se apoiar, tem ONGs, tem movimentos muito grandes, como eu disse, tem a parte ali cultural de filmes, tem autores, tem curtas, tem podcasts, tem muitas formas de se apoiar e se agregar e também consumir esse tipo de conteúdo, sabe? Apoiar a nossa própria comunidade. Hoje houve uma mudança significativa na expectativa sobre como as pessoas cisgênero e heterossexuais devem se comportar. A sociedade está entendendo que a tolerância é passiva e insuficiente. A responsabilidade agora exige letramento. Não basta não agredir. É preciso entender as terminologias, respeitar pronomes e reconhecer privilégios. O comportamento corporativo mudou, pelo menos superficialmente, né? Tem todo aquele quesito ali de respeito ao próximo, imersão e blá blá blá, mas na prática mesmo, mas hoje em dia a gente tem a possibilidade de denunciar essas atitudes, né? Que graças a Deus isso também mudou. Existe uma cobrança por inclusão real e não apenas o uso da bandeira no mês de junho. A responsabilidade externa hoje é medida por oportunidade de emprego e segurança no ambiente de trabalho. Espera-se que aliados se posicionem quando houve uma piada homofóbica ou presenciem uma discriminação, tirando das costas da pessoa LGBTQIAP+, o peso de ter que se defender sozinho o tempo todo, assim como também devem fazer referente às mulheres.
que sofrem o tempo todo discriminação, mansplaining e whatever. Se você vê uma coisa do gênero, por mais que você seja gay, também não tenha esse tipo de comportamento com as mulheres, porque é opressor. Ela vai sorrir, mas no fundo dói, sabe? Assim como vice-versa, esse tipo de comportamento de eu sou viada com os amigos gays. Tem gente que não se importa, tem gente que se sente desconfortável. Então, as pessoas têm que entrar num consenso daquilo que fica mais confortável para todos, sem invadir o espaço de ninguém. Internamente, a comunidade tem debatido como o comportamento de uns afeta os outros, como eu disse antes, buscando sair de uma lógica de consumo para uma lógica de acolhimento. Este é o tema central dos relacionamentos atuais. Com a facilidade dos aplicativos, o comportamento de descartabilidade tornou-se comum. A mudança necessária é o entendimento de que, do outro lado da tela, existe um ser humano com expectativas e traumas. Responsabilidade afetiva não é prometer amor eterno, mas ser honesto sobre as suas intenções. A comunidade está aprendendo que não somos todos iguais. Existe uma responsabilidade crescente em reconhecer o racismo, a transfobia, a gordofobia e o capacitismo dentro da própria sigla. Homens gays, cis e brancos, por exemplo, estão sendo convocados a entender seu lugar de privilégio em relação às mulheres transnegras. O comportamento de festa e excessos, como única forma de socialização, também está sendo questionado. Existe uma nova responsabilidade em promover espaços sóbrios, acolhedores e focados no bem-estar psicológico, combatendo o isolamento e o abuso de substâncias, que é uma coisa historicamente frequente dentro da comunidade LGBTQIAP+, como subterfúgio, né? A responsabilidade hoje também passa pelo entendimento de que nossas escolhas individuais são políticas, como eu também disse atrás. Apoiar negócios de pessoas da comunidade, cobrar que espaços de poder sejam ocupados por diversidade de fato. Érica Hilton, meu amor, te amo! Quero ela como presidenta! E não apenas por figuras que performam o que a sociedade considera aceitável. A maior mudança de comportamento necessária hoje é entender que liberdade sem responsabilidade é apenas outra forma de isolamento. Quando assumimos a responsabilidade pelos nossos afetos e pelo impacto que causamos no mundo, fortalecemos não apenas a nós mesmos, mas toda a rede de apoio que nos mantém vivos. Vivos! Enfim, uma mensagem de apoio e motivação para os casais e para os solteiros. Do fundo do meu coração. Para vocês, casais que estão escutando, eu desejo que vocês tenham a coragem de olhar um para o outro e enxergar a pessoa real que existe entre vocês, além das máscaras que a sociedade tenta impor. O relacionamento mais bonito é aquele que os papéis são construídos por vocês, com diálogo, fluidez e respeito à vontade de cada um. Não tenham medo de subverter as regras. Dividam o cuidado, compartilhem a iniciativa e permitam-se ser vulneráveis, permitam-se chorar, permitam-se ser frágeis, porque isso sustenta e agrega em uma relação. A força de um casal LGBTQIAP+, está justamente na capacidade de criar uma parceria única, onde o apoio mútuo é o que sustenta a caminhada e não um script pronto do mundo lá fora. E esse é o nosso diferencial. Nessa pequena enquete que eu fiz, eu já consegui entender isso. Inclusive, a gente está quebrando aqueles padrões antigos de comportamentos tóxicos, da gay que sai traindo feito louca, da lésbica com rebuceteio e essas coisas terríveis que foram fundadas dentro das nossas relações. E hoje tem mais respeito, tem mais conversa, existe a opção da não monogamia e formas de tentar viver com longevidade dentro de uma relação, né? E para quem está solteiro, só lembrar que estar só, falo isso falando para mim mesma, tá? Não é uma ausência de afeto. Estar só não é uma ausência de afeto, mas uma oportunidade de fortalecer a relação mais importante de todas, a que você tem consigo mesmo. Use esse tempo para entender seus limites, seus desejos e para se despir das pressões sociais que dizem como você tem que se comportar. E que você possa cultivar sua própria rede de família escolhida e saiba que o seu valor não depende de estar em um relacionamento, mas a autenticidade com que você vive a sua verdade. E para finalizar, gente, nenhuma forma de amor justifica o sofrimento, nem o controle e nem a violência. Se você sente que sua relação ultrapassou os limites de respeito,
E se há agressão física, verbal, psicológica, ou se o seu parceiro usa sua identidade para te manipular ou isolar, saiba que você não está sozinho. O abuso pode acontecer em qualquer configuração de casal, e o medo de sofrer preconceito externo não deve impedir você de buscar segurança. Procure ajuda, fale com seus amigos de confiança ou até mesmo profissionais de saúde. Se for preciso, denuncie. No Brasil, vocês podem ligar para o 180, que é Central de Atendimento à Mulher, ou para o número 100, que é do Direitos Humanos, que acolhe denúncias de violência contra a comunidade LGBTQIAP+. Se mesmo assim, você ainda não sabe o que fazer, precisa de orientação, busque os coletivos. Tem ONGs e rede de apoio jurídico e psicológico especializado, justamente para acolher a nossa comunidade de forma humanizada e sem julgamentos. Amar é cuidar, é respeitar e libertar. Se dói e te aprisiona, não é amor. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, muito obrigada por me ouvir e nos vemos na próxima semana. Vamos ver qual assunto polêmico eu vou trazer dessa vez. Esse era uma enquete que era um podcast que eu já queria realmente fazer. Eu já sentia de fazê-lo porque eu sinto a necessidade de falar sobre esse assunto. E quanto mais a gente falar, melhor vai ser as nossas vivências, melhor vai ser o nosso futuro. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.